Músico, artista plástico e escritor. Talentos que descrevem a alma e o coração de uma pessoa. Jairo Mozart, o paraibano, mora em Brasília há 17 anos e desenvolve um trabalho de pesquisa e divulgação da literatura de cordel. E você, sabe o que é o cordel? O Iluminuras mostra agora para você. Os cordéis são pequenos livretos que ilustram e contam histórias de heróis populares. Tem esse nome porque em Portugal eram expostos ao povo, amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de mercados populares ou até mesmo nas ruas. Com raízes europeias, a literatura de cordel no Brasil ganhou maior visibilidade na metade do século XIX. Conhecido também como folheto, o gênero literário é escrito na forma rimada, principalmente por cestilhas. É uma espécie de poesia popular. Cordel é a arte brasileira de contar histórias em versos, né? E eu insisto que seja uma arte brasileira, porque embora tenha raízes europeias, foi no Brasil em que se consolidou o cordel como literatura. Nasceu no Nordeste, que depois se espalhou para o restante do país, então é um jeito, ao mesmo tempo engraçado, mas às vezes trágico, de contar as histórias e sempre em versos, sempre em cestilhas. No começo da história era exatamente cordel, é cordão em português de Portugal, e era a literatura que era pendurada em cordéis. Então, por isso que veio essa ideia de cordéis. Só que em Portugal eles penduravam qualquer coisa. Então, a notícia de um escândalo era pendurada para vender mais ou uma receita de bacalhau, etc. O cordel, desse ponto de vista, é uma espécie de avô de todos os jornais. Antes de existirem jornais impressos, o cordel já existia. Só que no Brasil ele se tornou essa manifestação literária, sempre para contar história, não para fazer outras coisas, e aí ele já se associou, por exemplo, à xilogravura, que era uma maneira barata de produzir uma ilustração feita, gravada na madeira. Cheios de sentimentos e emoções, os personagens são descritos com suas queixas, súplicas, rogos e preces. As imagens em xilogravura fortalecem o retrato do povo. Na literatura de cordel, os mitos, os contos, as lendas são passados de geração a geração. Hoje, os poetas cordelistas transformam as denúncias estampadas nos jornais em inspiração para as rimas. O cordel, por ter essa matiz popular muito forte, vez por outra, a cultura erudita e a cultura mediatizada vai lá e saca como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma grande novidade. E isso cala fundo na alma das pessoas, porque todas as pessoas gostam de ouvir histórias em versos. Jairo Mozart, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Vamos falar então um pouquinho da literatura de cordel, né? A importância dela é inquestionável e você é uma das pessoas aí que estão espalhando, divulgando o que ela é pelo Brasil inteiro, né? Você pode contar a história do Brasil, você pode fazer campanhas contra a violência, DST/AIDS, enfim, você pode fazer o que você quiser. Uma dessas campanhas que você tem feito é justamente aqui, né? Prevenção de riscos ambientais. Fiz pelo projeto Aclimar, que é de um chamado Instituto Sálvia, para defender a serrinha do Paranoá, que está sendo deteriorada ano a ano. Projeto gráfico bem interessante também, que do outro lado aqui já tem outro tema, pois né? Pois é, porque são prevenções para a água e para o fogo. Então são técnicas, assim, isso a gente trabalhou junto com o Corpo de Bombeiro, o pessoal da Defesa Civil. Agora, um livro interessante para quem ainda não conhece muito de cordel, é um ponto de partida aí para quem quer apreciar, né? Para quem quer conhecer a história do cordel. Em cordel. Exatamente. Eu descobri que os professores não tinham nenhum subsídio para aplicar ou para ensinar, então estava uma coisa meio aleatória. Dos 11 estilos tradicionais, os milenares, eu ensino 9 aqui. Então, assim, em um curso de 20 horas com professores, eu consigo passar meia dúzia, pelo menos, mas já é muita coisa. Não tem jeito de falar da literatura de cordel sem também a música. Vamos conhecer um trechinho
É porque o cordel só é cordel enquanto escrito, falado ou declamado. Uma cestilha, que são as estrofes de 6 linhas. Se for cantado, vira repente. Um decassílabo, são estrofes de 10. Se cantado, vira martelo. Então, assim, eu vou fazer aqui rapidamente, para você ver como é rica a nossa cultura. Você vai cantar um trechinho aqui? Vou. Então, vamos lá. Neste mundo de cimento, a saudade é uma lança que vale o peito do homem, provocando a esperança. Leva nosso pensamento onde o corpo não alcança. É lamento, meus irmãos, vindo da natureza, de terra daqui distantes, onde existe a beleza que gera em seus nativos uma estranha clareza. No repente vou lembrando as coisas que lá deixei, minha gaiola quebrada, o canário que soltei, e das lindas caiçaras que tão cedo abandonei. Jairo, a cestilha cantada é o repente, que é o que você acabou de fazer, né? E declamada? Declamada ficaria assim: nesse mundo de cimento, a saudade é uma lança que vara o peito do homem, provocando a esperança. Leva nosso pensamento aonde o corpo não alcança. É lamento, meus irmãos, vindo da natureza, de terra daqui distantes onde existe a beleza, que gera em seus nativos uma estranha clareza. No repente vou lembrando as coisas que lá deixei, minha gaiola quebrada, o canário que soltei, e das lindas caiçaras que tão cedo abandonei. Ok, volta então a ser o cordel, mas o que define mesmo é o conteúdo. É o conteúdo, são as técnicas, que só são 11. Hoje existem mais de 116. Eu mesmo sou criador de um estilo. Esse livro aqui, Sertão Vereda, ele é escrito num estilo próprio. É decassílabo com verso em branco, ou seja, o primeiro verso ou linha não rima com nenhuma outra. Sabe? O Patativa do Araçaré criou 16, tá? Jorge Melo criou 6, Azulão da Bahia criou 4, enfim, tem um ranking aí de uns 100 artistas que já criaram alguma coisa. Agora, os tradicionais são 11, e o que a gente cria não dá para cantar. O que a gente cria fica só cordel. O que tem a métrica, o cantável, como se diz musicalmente, são os tradicionais, os milenares. E qual a diferença dos personagens do cordel? Há uma característica específica? Não, é mais uma questão de história. Por exemplo, Lampião é uma figura que escrita, assim, centenas de livros e folhetos sobre ele. Maria Bonita é outra. Mas não tem aquela coisa. A gente conta a cultura popular, a gente narra, porque o cordel pode ser romance, pode ser ficção. Eu mesmo aqui tenho uma ficção sobre Lampião, que é a história que acontece no dia que todos são atacados e mortos pela Volante, lá em Angico. Qual deles? Esse aqui. O Alto de Lampião no Além. Exatamente, é uma ficção, que eu acho que a literatura é bem diversificada. Eu digo que ela tem um objetivo como princípio meu de ajudar na educação ambiental, o que quer que seja. Mas isso aí é revitalizar a cultura popular, é não deixar cair os ícones, Lampião, Maria Bonita, Padre Cícero, tem muita coisa. O que foi que te despertou pela literatura? O que me despertou foi o meu avô, que era músico lá em João Pessoa, e ele era amigo dos irmãos batistas, que todos já se foram para outro plano, mas eles são os ícones dessa cultura lá na minha região. Otacílio Batista, Dimas Batista, todos eles eram perfeitos. E eu assistia todo final de semana, numa emissora do Estado, um programa de auditório com eles e com os alunos deles, que hoje são meus parceiros, como Oliveira de Panelas, tá?
E ele me incentivou. Agora incentivou como músico e também na escrita, na composição, no caso. Agora, a necessidade que eu senti de ser escritor pela primeira vez, eu fui fazer um trabalho no estado do Pará e eu vi um conflito de terra entre indígenas e colonos. E os colonos, por incrível que pareça, não eram brasileiros. E eu senti necessidade de ajudá-los, fazendo valer o que eu já tinha aprendido com essas pessoas todas que eu tenho citado aqui, nesse bate-papo gostoso. E os livros que te marcaram? Olha, primeiro foi Poemas que o Povo Pede, que foi lançado há muito tempo atrás, lá no Pavilhão do Chá, ao lado do Palácio do Governo, lá de João Pessoa, da Paraíba, né? Que é do Otacílio Batista, que foi a pessoa que mais me ensinou dos irmãos. Com os outros irmãos, eu tive pouco, porque eles já eram mais velhos, e antes de eu me tornar uma pessoa adolescente, os outros já tinham falecido. Então foi Poemas que o Povo Pede, de Otacílio Batista, que eu guardo com o maior carinho esse livro até hoje, autografado por ele. E um outro é de um parceiro meu, chamado Jorge Melo, que é a antologia da medicina popular em cordel. Eu acho esse livro hiper interessante. Ele fez uma pesquisa de mais de 10 anos para publicar esse livro. E eu tenho esses dois livros como referência, porque são os únicos livros que eu li dentro desse estilo de cordel e não encontrei nenhum erro. Jairo, muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras e eu vou te fazer um pedido, hein? Pode fazer. Você encerra com música? Claro, o maior prazer do mundo. Uma música, agora fazer o Martelo, que eu já fiz o Repente, foi feito a partir da cestilha, que é de um parceiro meu, Oliveira de Panelas, que brinca uma brincadeira entre o homem e a mulher. Imagina esse mundo que seria se não houvesse a mulher com seu sorriso. Pensa agora em Adão no paraíso, sem ter Eva por sua companhia. Pense agora também na agonia de ser Eva sozinha e ninguém mais, desejando carícias sensuais, sem ninguém pra fazer sua defesa. Se a mulher é a rainha da beleza, sei que o homem é o rei dos animais. Lampião com gaceira. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, a gente volta com o especialista em direito tributário, José Able. Não saia daí. Uma paixão do seu reinado, quando Napoleão foi derrotado, Josefina era sua realeza. Solidão deixa a vida triste e presa. Quem com ela convive não tem paz. Se o homem é o rei dos animais, a mulher é a rainha da beleza. Ele é auditor fiscal, mestre em Direito Internacional Econômico e autor de vários livros e artigos sobre direito tributário. Eu converso agora com o especialista José Able. Muito obrigado pela sua presença, José. Como foi que você acabou escolhendo direito, né? Porque, assim, antes do direito vieram outras duas universidades também. Eu me formei em agronomia e administração de empresas ao mesmo tempo. E após um ano na Escola de Administração do Exército, onde teve direito, ali eu comecei a gostar dessa matéria. Quando vim para Brasília, comecei a cursar o direito. E hoje você trabalha na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Isso, como auditor tributário e trabalho com os impostos estaduais e municipais. E de que forma você analisa aí, talvez, até o conhecimento da população em geral sobre esses impostos, assim? O que é um imposto, por que existe, como que você trabalha, qual é o seu dia a dia aí? Bom, eu vendo pela população, realmente a informação é bastante carente. Então as pessoas não sabem o que é tributo e não sabem por que pagam, normalmente, no geral, né? Eu vejo isso pelos meus alunos, eu dou a disciplina de Direito Tributário e verifico realmente que muito se faz sem saber por que está fazendo, principalmente o pagamento e arrecadação e tudo mais. E aí você é escritor, né? Você participou aí de 2 livros e tem também o seu livro aqui, A Extinção do Crédito Tributário por Decurso de Prazo, que é uma linguagem técnica, tem o público selecionado, né? Realmente
selecionado. É um assunto decadência e prescrição, que é isso em outras palavras, é aquilo que significa o quê? Que o direito ele tem um tempo para você exercer. Então, o fisco ele não pode ficar de eterno esperando para um dia vir cobrar de ti. Então, passou um certo prazo, que normalmente em regra é 5 anos, se o fisco não se manifestou, não cobrou, não pode mais cobrar. E mesma coisa para o contribuinte ou o cidadão. Se ele tem o direito de receber uma restituição do fisco, uma devolução, ele tem um prazo para receber. Se demorar muito tempo, também não pode mais. Então, o livro trata mais ou menos desse tema e assunto. Bastante polêmico, mas a cada dia está se vendo que está se entendendo mais e tentando entender dessa matéria. E como se tornar um assunto, digamos, complicado, acessível? Colocando, acho que, exemplos no dia a dia, principalmente com os alunos é mais fácil, né? Agora a população às vezes carece desses conhecimentos, às vezes nem sabe que existe. Esse é o problema maior, é a informação, é a leitura que traz isso. Acho que é fundamental, isso é incentivar a leitura para ter o conhecimento, senão fica tudo mais difícil. E foi assim que você começou a ter conhecimento até para escrever seu livro, né? Através da literatura também. Ah, com certeza. No meu primeiro e segundo grau eu fui muito incentivado à leitura. Então, literatura brasileira, principalmente José de Alencar, Machado de Assis naquela época e outros livros, então isso influenciou muito e por incrível que pareça, quando a gente está na época parece não dar muita importância a isso, então é necessário os professores incentivarem muito o aluno, principalmente nesse início, da importância da leitura até para depois desenvolver. Então isso, na época até nem sabia muito disso, mas a gente foi ver após a formação, entrar na faculdade, que já são leituras mais técnicas, mas quando a gente vai desenvolver um artigo, um livro, o quanto fica mais fácil expressar as ideias, é mais ou menos isso. E hoje, o que você lê? Hoje são mais livros técnicos, então realmente a literatura em si, quer dizer, tudo é uma literatura, porque o conceito é meio amplo, mas hoje eu estou mais, tendo em vista até o tempo, além de servidor público, eu sou professor, às vezes dou algumas palestras, então não dá muito. Mas apesar que tudo leitura é questão de prioridade, né? Você achar que é importante e tudo mais, e são importantes, mas minha leitura hoje é mais voltada a livros técnicos. E entre os técnicos, o que você recomendaria? Não, a recomendação é difícil, né? Mais para os alunos, né? Dentro do tributário, que é mais financeiro, tem alguns professores, alguns escritores ícones que a gente pode indicar, né? Começando com Leomar Baleiro, daí os mais atuais, Roy Carrasa, trabalho de direito constitucional, isso é importante. E Hugo de Brito Machado, outro autor que eu recomendo muito devido à facilidade da leitura dos escritos dele, né? Quer dizer, é uma leitura mais acessível também. Mais acessível, principalmente para os estudantes e tudo mais. José, você chegou a estudar num seminário também, né? Como era o incentivo da leitura ali? Era grande o incentivo. Eu estudei por 7 anos no seminário, colégio interno, e realmente tinha horário exato para leitura. Então, os professores, além de incentivarem, tinha toda uma estrutura para isso, biblioteca e tudo mais. Então, a gente leu muito. Você acha que isso foi determinante aí na sua aptidão para escrever? Com certeza. Eu até nunca tinha muito pensado nisso, mas vendo a literatura e a leitura em si, muito ajuda para desenvolver o pensamento, a forma de escrever, uma forma mais fácil e clara até para o público entender. Então, eu acho que isso foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento, né? José Abel, você também foi coautor do Terceiro Setor e Tributação, né? Que fala um pouquinho aí da imunidade. Fala um pouquinho a respeito. Ok, esse livro já está no 6º volume. Tem o coordenador José Eduardo Sabo. Nós lançamos agora no final do ano de 2013. São vários autores de artigos relacionados à tributação do terceiro setor. O terceiro setor é escolas, assistência social e tudo mais. É dividido em a tributação em si e a imunidade tributária. O meu artigo é relacionado à imunidade. Imunidade seria o quê? As escolas e assistência social são dispensadas constitucionalmente na Constituição de pagar alguns impostos. Deve ter algumas regras que a gente desenvolve ali, quando é possível, quando não é possível isso. E neste livro aqui, Gestão Tributária Municipal e Tributos Municipais, fala um pouquinho sobre a sua participação nele. Esse aqui é um congresso que é feito em São Paulo. Esse aqui é o volume 2, o terceiro foi ano passado. Eu não trouxe ele aqui, coordenação dos auditores municipais lá de São Paulo. E todo ano tem o Senan e EJUC.
Eu participo como palestrante lá e a gente oferece artigos para serem disponibilizados, escritos e saem no livro daí e tal. Então, são mais voltados à tributação municipal. Agora você chega a dizer que escolheu o direito porque é uma área que regulamenta aí todos os atos, né, que envolvem as relações humanas. Você realmente acredita nisso? Regulamenta de fato? Não, eu acredito. Sem essa regulamentação, acho que seria naturalmente que uma coisa é a lei que está lá, ela existe já e é cumprida ou não. O direito, ele vem demonstrar como é que você vai cumprir essa lei no sentido da interpretação da norma e tudo mais. Então, tem vários ramos, né, dentro do direito, entre eles o tributário, no qual eu trabalho. Agora, uma curiosidade, se o direito tributário está aí, presente na vida de todo cidadão, o que você acredita que impede que haja maior conhecimento sobre um fato que é tão explícito a todo momento, todos pagamos impostos, por que é um assunto assim tão de difícil acesso? Exatamente devido à nossa falta de leitura, cultura e tudo mais. A gente não é acostumado a ler e está tudo aqui. É engraçado perante meus alunos, falam, mas por que o governo não divulga mais essas informações de IPTU e IPVA? As informações estão disponíveis, só que é o seguinte, a dificuldade é que é tanta informação que a gente tem e cada um, eu acho engraçado, cada um vai ler o que interessa. Então, a pessoa que está mais interessada numa informática vai ler informática, a outra que está interessada no tributário vai ler. Então, como não tem muito interesse, não se lê. Quando pinta o fato, assim, opa, vou ler, o que é isso? Então, é incrível que pareça. Meus alunos, eu começo colocando exemplos. Ah, mas é isso mesmo, senhor? Aonde que tem isso? Está disponível, só que falta de... eu acho que culturalmente a gente não tem, como é que se fala, essa cultura de leitura. Eu acho que falta muito. Eu lembro desde a minha formação que o povo brasileiro, na minha visão, não gosta muito de leitura. Posso estar Quer dizer errado. que até na universidade é mais ou menos desse jeito. Você que é professor difícil. sabe. Para a gente incentivar os alunos a ler, a leitura é muito difícil. Tanto que eu escrevo alguns artigos e uma das formas de exigir que o aluno leia um pouquinho eu forneço o artigo que eu faço e ele fará leitura e resenha disso valendo nota. Porque o aluno, em cima de nota, se não for ler, dificilmente ele é incentivado até o incentivo. E com isso ele começa a ler e eu vejo o resultado enorme entre o início do semestre e final do semestre, que os alunos que leram e tudo mais, leitura acho que é fundamental. José Abel, você traz vários exemplos aqui no livro, né? Seria essa uma forma assim de retirar aquela carga pesada, técnica, e deixar o livro mais acessível para que você possa entender melhor aí. É um uso aí da técnica literária que você atingiu ao longo da sua vida? Com certeza, eu acho que a aproximação entre a teoria e a prática é fundamental. Se a gente ficar só na teoria, o aluno vendo assim, mas para que existe isso? Para que eu estou estudando isso? Então, se a gente não aproximar a teoria à prática do dia a dia, a dificuldade no entendimento é muito maior. Então, como eu estou tratando de prazos aqui, decadência, prescrição, eu coloco exemplos práticos. Começou hoje e quando que vai terminar? Eu coloco datas, os acontecimentos no mundo fático que a gente coloca para ver quando vai acontecer, por exemplo, na decadência, a extinção do seu direito vai ocorrer quando? Aí eu coloco datas, prazos, exemplos práticos em cima do exemplo teórico que a gente coloca. Facilita muito o entendimento. José Abel, e projetos para o futuro? Projetos para o futuro, eu já estou desenvolvendo um livro que agora é sobre processo administrativo fiscal. Eu hoje estou trabalhando no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, segunda instância administrativa, aqui no GDF, e eu sou conselheiro e hoje presidente da casa. E ali a gente trabalha exatamente sobre processo administrativo, recursos e tudo mais. E esse é um dos projetos que eu tenho de desenvolver esse livro. Não sei se eu consigo este ano ainda, mas estou trabalhando em cima dele. Ok, boa sorte e que você consiga concluir seus projetos. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos mais um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!